Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio e o apoio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Lá você pode encontrar todo tipo de tratamento, não é? Pois é, né? Nós temos acompanhamento psicológico, temos neuroavaliação, avaliação para cirurgia bariátrica, para cirurgia de vasectomia. O que mais? Terapia de casal. Isso. Orientação profissional, não é? E neuroavaliação. Isso. Então, tudo que você precisar, corre lá na Raiz, está aqui o telefone embaixo. Nós vamos ter o prazer de te atender. E hoje nós temos quem aqui como convidado? Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, Cildete Costa, da NADAPD. É porque são muitas siglas, a gente teve que fazer essa cola. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Hoje, como o dia mesmo marcado, né, para conscientização, né? Seria conscientização, né, do autismo. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo, vamos falar um pouquinho sobre o autismo na adultez, né, que é uma coisa nova que todo mundo está começando a ver agora e temos muitas dúvidas. Então, seja muito bem-vinda, Cildete. Explica aí um pouquinho do NADAPD. Isso. Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer revê-las, né? Maravilhosas. Vou explicar um pouquinho o que é o NADAPD, né? O NADAPD é o Núcleo de Apoio Diagnóstico à Pessoa com Deficiência, que foi criado assim, pelo governo do estado da Paraíba, né? Ele é o único, na verdade, aqui na Paraíba, pela a dificuldade que se tinha de fazer diagnóstico das pessoas com autismo. Então, existia, assim, muita demanda, poucos lugares para se fazer, assim, e os lugares já estavam abarrotados, né? Então, o núcleo de apoio foi criado para fazer esse diagnóstico, né? E aqui na Paraíba, a gente dividimos, né? A gente ficou com 70 municípios para fazer o diagnóstico somente. E os outros são feitos nos SES, né? Também dividimos, além dos SES, tem a FUNAD em João Pessoa, né? Que realmente é um lugar apropriado também, muito apropriado. E aí foi dividido para que a gente ficasse com essa demanda dos 70 municípios. Lá nós fazemos o diagnóstico. Lá é um núcleo que é do Hospital de Trauma, de Campina Grande. Esse núcleo pertence ao Hospital de Trauma. E a gente faz esse diagnóstico. Então, o que é que lá recebe, né? Não só faz de autismo, faz de todas as deficiências. Mas, claro que a demanda maior hoje é o autismo, né? Autismo. Aí também está atrelada a deficiência intelectual, né? Então, nós temos essa demanda enorme. Quando abre a agenda, claro que a gente fecha rapidinho. Porque nós não temos o suporte suficiente, né, para poder ter rápido, abarcar com toda a demanda. Mas nós temos esse local aqui que a gente tem feito bastante, né? O ano passado fizemos 4.600 laudos. Nossa. Né? Então, é uma demanda que todo mês 200, 300 laudos são feitos aqui em Campina Grande, mas não só de Campina Grande, desses 70 municípios. Muito interessante. Cildete é psicóloga clínica, né? Eu sou psicóloga, sou pedagoga e psicopedagoga, né? Isso. Completo, né? Por isso que ela é coordenadora do núcleo. Explica pra gente, Cildete, o que é o autismo? Porque tem muita gente que sabe, né, algumas características e tal, alguns traços, mas realmente o que é o autismo? Na verdade, o autismo, ele é uma... Vou falar de uma forma mais prática, né? Isso. É um comportamento, né? Uma dificuldade do comportamento da pessoa. Ele está hoje, a dificuldade é uma pessoa neurodivergente, como a gente diz, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento. Vamos falar essa palavra difícil, não, neurodesenvolvimento. Mas ele é digamos assim, que é um comportamento, um jeito de ser, uma forma de ser.
É uma forma de ser. Pronto, uma coisa mais fácil, que eu estou procurando palavras. É uma forma de ser da pessoa. Então, essa pessoa, ela nasce, né, com esse jeito diferente de ser, né, desse jeito de se comportar. E aí, ela tem alguns comportamentos que têm algumas diferenças, que essas diferenças são atrasos no desenvolvimento. Por exemplo, uma criança, ela nasce, já se espera que ela fale, que ela vá andar no tempo hábil, aquela coisinha toda do desenvolvimento infantil. E aí ela começa a ter atrasos nas habilidades, que a gente chama de habilidades cognitivas, né? Habilidades cognitivas, então ela começa a ter esses atrasos. E esses atrasos vai na linguagem, mais precisamente na linguagem, vai ter movimentos repetitivos, e vai ter dificuldade na socialização. Então, ela não pode dizer que a pessoa é autista se ela não tiver nesses três, assim, na socialização, na linguagem e ter esses movimentos repetitivos. Aí vai diferenciar, né? Porque a gente pensa, movimento repetitivo é qualquer um. Não, não é qualquer um, tem as características. Não é qualquer atraso de linguagem, é atraso da linguagem funcional. Você pode até falar, mas tem uma dificuldade de se expressar total, assim, de não saber o que é. Vai desde você não falar, ser não verbal, até aquele atraso de você não conseguir entender o outro por gestos, entender o outro faz um gesto para você, tá lá fazendo gesto você sem entender nada, voando. A comunicação não verbal, Não né? verbal. A comunicação não verbal, ele não consegue. Ou seja, você tá ali, o outro vai falar uma piada e você tá lá sem ver o padre, como diz a história, na missa sem ver o padre. Então, você não entende aquilo, é uma pessoa inocente, que a gente chama de inocente, né? Então, mas não é só isso, tem que ter o conjunto. E aquelas coisas repetitivas, né, que vai desde movimentos, desde você se movimentar com o corpo, como também você gostar de ver coisas girando e passar horas vendo coisas girar, enfileirar, né? Todas essas questões são coisas do comportamento que vai somando e aí você vai ter um diagnóstico preciso. Claro que o diagnóstico ele é feito clinicamente, né? Os instrumentos ajudam bastante, mas não definem. Sim. Não definem. Quando você fala os instrumentos, são os testes. Os testes aqui vai desde escalas, né? Os testes, a avaliação neuropsicológica, ela vai o quê? Ela vai ver a questão da cognição, né? Ela vai ver toda a parte da inteligência, tudo, a personalidade da pessoa. Vai ajudar muito. Quando a gente traduz aquilo ali tudinho, a gente já está mais ou menos dando para ter uma pista. E aí vai ver as escalas, né? As escalas hoje é que vão dizer mais, né? Se a pessoa tem autismo ou não. Mas essas escalas também não diz tudo. É preciso observação, é preciso ver se aquela pessoa, os relatórios das escolas, que são importantes. As escolas, elas têm não é que elas estão dando diagnóstico, mas ela tem um valor imenso, porque isso não sou eu que estou dizendo, Sildete, mas quem está dizendo isso é o DSM-5. DSM-5, ele fala que a gente tem que ter relatórios, a gente não pode dar um diagnóstico só em uma primeira consulta. Isso é importante dizer. Não é numa primeira consulta, porque numa primeira consulta você pode até ver, você pode até ter certeza, mas é bom você observar. A observação é muito importante, né? Colher a história com os pais, com quem cuida, porque às vezes os pais não são as pessoas que estão presentes com a criança. Você pergunta o que o pai faz. Não vejo isso. Não vejo isso. Não está com a criança, mas a babá está, a pessoa, a avó, a tia. Então, vê quem é que está com aquela pessoa, né? Entendi. Isso Então, a escola também tem um papel importante, Muito porque importante. o psicólogo não está em todos os Não. ambientes, né? Então, ele Precisa. tem que ter essa parceria com a escola, com os cuidadores, não é? E observar se
se os comportamentos são repetitivos, é isso mesmo? Não só os comportamentos, né? Vai observar a linguagem, a socialização, o comportamento e a aprendizagem. São essas questões que são observadas, né? A escola vai observar isso e colocar lá do jeito dela. Ela não vai ter que dar diagnóstico. Ela vai só olhar o menino, escrever o que ele tem e mandar pra gente, que o resto a gente traduz. Aí, o que é lá o diferencial lá do NADAPT, né? É que nós temos uma equipe multidisciplinar. Não vai ser também só o psicólogo. O psicólogo, ele faz o primeiro atendimento. Na verdade, o assistente social faz o primeiro atendimento, né? Acolhe a família, verifica a documentação, vê se aquela criança, como é a situação social daquela criança, pronto. Acolheu, marca para o psicólogo. O psicólogo vai fazer a primeira, depois a segunda, a terceira sessão, vai vendo. Uma é de anamnese, outra de aplicação de testes e outra de observação. Depois ele faz o parecer dele e passa para o psiquiatra ou o neurologista, depende. E aí, depois o psiquiatra já vai verificando todo o parecer dos outros que já vem, né? E dá o parecer dele. E se for preciso passar pela fono, passa pela fono, fisioterapeuta, passa pela fisioterapeuta. No final, aí passa pela pediatra, que vai dar a finalização. Se for adulto, já vai ser outro médico, né? Um clínico geral, que é o laudista. Como funciona para o adulto, né? Quando ele chega lá? Porque para criança e tal, vão com os pais e tal. E o adulto fala, olha, eu vi muita coisa lá na internet, eu percebi que eu faço isso, o meu comportamento é assim, eu tenho alguns traços. Ou o que está levando esse adulto a procurar, né? Porque a gente aqui está supondo, né? Mas o que está levando esse adulto a procurar um diagnóstico? A maioria das vezes hoje, porque a gente, vamos partir antes da gente responder essa sua pergunta, eu partiria da parte que a nossa sociedade mudou bastante, né, em relação a diagnóstico. A gente antes tinha um diagnóstico muito restrito, quase não se falava de autismo. Pouco se falava de autismo, pouco mesmo. Então, a gente dizia, não, essa criança... Quando se dava um diagnóstico de autismo, era uma coisa muito, assim, chocante, né? Já estava autismo infantil, dizia assim, ou se não, Asperger, não era? Aí, síndrome de Rett. Mulher não tinha autismo, mulher não tinha autismo. Não pode, menina não é autismo, é só menino. Então, existia toda essa coisa. Quando a gente a ciência começou a estudar e começou a abrir, isso só temos o quê? 60 anos, mais ou menos, 60, 70 anos. E começou a se estudar mais sobre isso, e com a mudança do DSM, né, que mudou a visão e colocou no espectro, então, aumentou o diagnóstico, né? Aí a pessoa diz, e está nascendo tanta gente assim? Não é que está nascendo, é que já existiam, só que os diagnósticos, alguns estudiosos dizem que a gente não Até os fazia casos mais graves, antigamente, eram os esquizofrênicos, né? Isso, ou esquizofrênica ou deficiência intelectual, diziam-se, né? Mas aí as pessoas foram estudando e vendo que essas pessoas elas eram autistas. Então, nós vamos dizer, autista, se for grave, os adultos, dá para ver ainda, né? Mas se for o suporte que a gente, nível 1, né? Nível 1, a gente vai ver pouca coisa. É bem mais difícil o diagnóstico, claro. Essas pessoas nos procuram geralmente porque um filho foi diagnosticado. E aí ele se choca ao ver que o filho foi diagnosticado e diz, oxe, mas eu tinha isso. Oxe, mas eu sou assim também. E por que será que eu sou também? Aí começa a vir aquelas indagações. E aí a gente, quando vai fazer, você vê que a pessoa tem realmente um prejuízo enorme social, né? Tem um prejuízo na linguagem funcional, mesmo falando,
mesmo estando empregado, mas são aquelas pessoas que chegam assim, bem grosseiras, e você diz, mas você foi grosseiro comigo? Eu disse, mas eu não fui. Mas eu não filtro, fui, né? sem filtro, aquela pessoa sem controle inibitório, que a gente chama, né? Então, essas pessoas, assim, elas começam a se ver, e aí procuram. Na verdade, a gente pode fazer o diagnóstico, mas ela fica assim, né, sem saber o que fazer com tudo isso, que a gente tem um preconceito enorme. Então, a busca do adulto ainda é pequena. Por quê? O preconceito das pessoas com autismo é muito grande. E aí você vê que é uma quebra de paradigmas, que as pessoas não aceitam muito o autismo. E se você for uma pessoa atípica, as pessoas também não aceitam muito, acham ruim. Dar um emprego, talvez, né? Você tem medo. Não, mas se eu disser que eu sou autista, as pessoas vão me colocar para fora, ou não vão me aceitar aqui, ou não vão me querer num tal canto. Então, para alguns é até bonito dizer que é autista, para outros já não é. Então, o preconceito ainda reina muito e é difícil para essas pessoas. Elas preferem ficar onde estão. No né? sofrimento. No sofrimento. Mas no silêncio, né? No silêncio. Preferem ficar no silêncio ao invés de dizer que são autistas, né? Então, mas assim, o diagnóstico da pessoa já adulta é bem mais difícil, é mais demorado também. Até porque você tem que colher bastante a história daquela pessoa, ver como foi a infância dela, como foi a adolescência, conversar também com alguém da família, né? Conversar com essa pessoa e sempre nós vamos buscar uma avaliação neuropsicológica, com certeza. Se for principalmente uma pessoa de nível de suporte 1. Para diagnosticar mesmo, vamos precisar de uma avaliação neuropsicológica. Aí, juntando com isso, teremos as escalas, né, de adultos e conversar bastante, né, colher bastante a história daquela pessoa para que a gente possa fechar. Mas temos fechado de bastante pessoas adultas. Quando chega esse diagnóstico, né? Ele chegou, tá, sou adulto, sou autista, né, tenho TEA. Qual é o próximo passo? O que ele deve fazer para melhorar, né, essa habilidade, o comportamento, para ele se inserir melhor na sociedade? O que ele faz com esse diagnóstico? Na verdade, né, ele deveria, o que deveria era a terapia, né, e procurar psicólogo para ter uma ajuda melhor na parte das habilidades sociais, né, que é o que vai estar faltando para ele. Por quê? Porque ao longo do tempo, se for mulher, vou logo dizer que ela vai ter poucas estereotipias, vai ter poucas, porque a sociedade cobra mais da mulher. Então, a mulher, para você ficar quieta, comedida. Então, durante a sociedade fez isso com a mulher, então, para a mulher autista já não vai ter, vai aparecer pouca coisa, porque ela vai adapta muito fácil, se adaptar. Né? Na verdade, ela vai se adaptar àquilo ali, né? À sociedade. Então, muitos imitam ao outro. Aí eu vou imitar o outro que fica observando, aí vou fazer aquilo que o outro faz para poder se autorregular e não fazer tantos movimentos. Inclusive, tem pessoas que chegam para a gente dizer, eu fiz uma técnica, eu fico dizendo na minha cabeça, eu fico fazendo aquilo na minha cabeça. Os movimentos no meu pensamento para não fazer com o corpo. Então, é uma técnica que eles usam, né, de autorregulação. Não deixa de fazer, mas faz. Para poder se autorregular e aí não ficar tão feio na frente das pessoas, né? Feio, entre aspas. Né? Eu fico imaginando o sofrimento, né, dessas bastante. pessoas, porque assim... Quando é criança, para você se regular sozinho, você não se regula. Então, você sofreu muito tempo para aprender a regular, para chegar na adultez, né? E, assim, conseguir se regular, entre aspas, né? Aspas. Porque... Então, aí você vai sentar de uma forma que é adequada. Porque nós seguimos regras. Primeiro, a gente tem que entender como é essa socialização. Socialização não é só
arranjar amizades, né? Mas é você seguir as regras de uma sociedade. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que se portar assim, tem que fazer desse jeito. Então, a pessoa com autismo, ela vai ter que se adequar àquilo. E quando ela não consegue? Então, ela tem sérias questões que ela não consegue. E aí, ela vai tentando. Se ela não tiver um déficit cognitivo, né, porque às vezes o autismo vem também com a deficiência intelectual, mas se ela não tem essa deficiência intelectual, ela vai ter movimentos estereotipados que vêm assim do nada, e aí ela faz e o povo olha, e já fica, e a pessoa, ela não se socializa, ela não olha no olho, ela não chega perto das pessoas para um diálogo, ou ela chega com uma conversa, tipo, de algo que elas gostam, hiperfoco, e começa a falar, e ninguém tem a vez, só ela, e talvez ninguém esteja nem aí para o caso, mas ela está falando, que ela também não está nem aí se o outro está escutando, ela só está falando. Então, ela acha que isso é a pessoa acha que é uma comunicação, mas é uma dificuldade na comunicação isso. E aí, para esse adulto, ele passou por muitas coisas para chegar, para estar ali quieto, para estar ali se moldando a essa sociedade. Então, essa sociedade agora, né, a luta do autismo é o quê? É que essa sociedade não modifique, não que o autista tenha que se modificar, mas que essa sociedade se modifique e aceite a pessoa como ela é. Né? Compreenda. Que ao mesmo tempo também não é fácil, porque cada autista tem sua peculiaridade, né? Claro. Cada um tem. Cada um é único, né? Como ser humano, né? Todos Ser são humano únicos, é único e cada um vai ter uma forma de expressar aquilo ali. E é natural que a gente, a sociedade, ela precisa conhecer para poder modificar, né? Então, esse é um momento, né, de conhecimento. Esse dia que é alusivo à luta, né? Essa luta que a gente tem a lei de Berenice Piana, que foi uma mãe de autista, né? Que conseguiu muita coisa. E a luta é tão grande que essas pessoas conseguiram mais coisas do que a pessoa com deficiência em todos os anos que ela vem lutando, né? Isso é um máximo. Que é um grupo que tem se unido para trabalhar em prol disso. Então, é difícil, sim, o diagnóstico para os profissionais, mas não é impossível. Então, pode se a gente tem essas dúvidas, né, deve se procurar, deve ir atrás de procurar. Eu digo sempre, vá à procura de um local onde você possa passar por vários profissionais. Não quero um diagnóstico só único, né, mas que vários profissionais juntos devem dar um diagnóstico mais preciso. Claro que ainda corremos o risco de errar, porque eu não digo nem errar, mas é o que a gente está vendo naquele momento, né? Mas não quer dizer que... eu não estou dizendo assim que quem dá o diagnóstico assim rápido, né, que está errado. Não é isso. É que eu acho que tem que ser colocado de vários profissionais para que junto possamos verificar se realmente é. E porque tem outras comorbidades também, né? O autismo vem. E pode ter muitos fatores externos, né? Que influenciam naquele momento. Influencia, sim. Tem comorbidades. Quais? Você poderia citar alguma? As comorbidades vêm a esquizofrenia, vem o TDAH. Vem o TDAH. O TDAH é uma comorbidade. Vem a deficiência intelectual. Síndromes, você pode nascer com a síndrome associada ao autismo. Então, existem várias síndromes, né? Que podem estar associadas ao autismo. O TOD, que é o transtorno. Também, né? Também. São todos comorbidades que você vai desenvolvendo. E aí precisa procurar o tratamento, né? Precisa. E aí com vários profissionais, seria o psicólogo, psicopedagogo, depende muito. Psicopedagogo, depende da da avaliação que é feita e do que você está precisando no momento. Claro que o adulto, né, ele não vai estar, ele já passou por uma longa jornada, então ele já vai estar, assim, mais
Criou estratégias, criado, né? estratégias para sobreviver, né? Então, ele vai estar precisando de menos profissionais. Mas por que a gente procura que os sejam quando criança? Porque tem mais prognóstico, né? Um prognóstico bom. Por exemplo, quem está com nível 3 de suporte pode ir para nível 2, nível 1, pode Não melhorar. é fixo, né? Não é fixo. De repente você você era nível 3 quando criança. E essa questão de nível de suporte 3, porque o nível de suporte é nas habilidades. Pode ser uma criança com nível de suporte nas habilidades da linguagem, nível 3, mas na socialização pode ser nível 1. Então, aí não pode dizer, esse meu filho é nível 1, nível 2. Não, vai depender de cada habilidade. Cada habilidade ali é que está. Então, na verdade, é o autismo mesmo. Então, o autismo é que precisa de apoio. Né? Aí uns precisam mais, outros precisam menos. Mas todos precisam. Aí, no caso, quando a gente é adulto, precisa de um psicólogo. Aliás, todos nós precisamos de um psicólogo. Típicos ou atípicos precisamos de psicólogos. Todos precisamos. Né? Típicos e atípicos precisamos, né? Para lidar na selva de pedra, né? Ô Sildete, sobre a sensibilidade, é característica também pontual para o autismo? Na verdade, a característica pontual do autismo são essas que eu disse a vocês. Atraso de linguagem funcional, né? Linguagem funcional. Atraso, essas estereotipias que são os movimentos que podem, essas estereotipias. E a socialização. Que as estereotipias estão dentro da socialização, né? E dentro da linguagem. A sensibilidade é uma coisa a mais que está agregado, entendeu? Tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Então, é uma coisa a mais. Então, vem a sensibilidade auditiva, né? Pode ser auditiva, pode ser gustativa, pode ser visual, né? Então, é a sensibilidade. Que pode ser só um transtorno também, que se a pessoa só tiver problemas com sensibilidade, então ela não tem autismo. Ela tem um transtorno de sensibilidade, né? É um transtorno, é outro transtorno. Aí as pessoas pensam, mas meu filho é muito agressivo, ele tanto se bate como ele bate nos outros. Se for só isso, não é autismo. Mas o autismo pode vir agregado a isso. Por quê? Porque não está sendo entendido, porque não está tendo aquelas crises, né? Que a gente chama de meltdown, que é umas crises que eles dão às crianças quando não querem uma coisa, que foi um gatilho, né? E começam aquelas crises para se regular. Não, é as crises mesmo que eles têm e depois vai se acalmando até que podem gritar. O adulto, ele pode ter uma crise grande de ansiedade que pode paralisar, inclusive. Ele pode não gritar, mas ele pode ficar ali com tanta ansiedade que pode chegar a ficar paralisado, assim, né, no canto. Então, são crises. Há tanta pessoa que diz assim, um nível de suporte 1 não tem. Tem, pode ter crise também. Então, essas crises que as pessoas dizem, isso é birra. Mas não existe uma diferença entre birra e essas crises que eles têm, né? E aí, só a crise também não quer dizer que é autista. Pode ser um TDAH. TDAH também tem isso, né? Então, tem que ter a casadinha para dizer que é o autismo. E as pessoas... Aí você diz assim, a ecolalia, né? A ecolalia faz parte, que é aquela repetição, né? Ecolalia, que já está dizendo que é eco, né? Um eco da fala, né? Você fala uma coisa, a pessoa repete a mesma coisa. Isso é uma característica, porque está dentro da linguagem, né? A linguagem da pessoa. Mas eu sou muito tímido, sempre fui muito tímido, tenho dificuldade de fazer amizades. Também não significa que você é autista. Não, pode ser só tímido mesmo. Só uma pessoa tímida, que é uma personalidade. Por isso a importância do teste de personalidade, né? Então, a personalidade da pessoa só tímido, né? Tá ali. Porque tem outras questões, depressão. Mas eu me corto, né?
o adolescente que se corta tal. Pode ser várias questões, não quer dizer que é autismo. Autismo também pode fazer isso? Pode, porque pode se deprimir também, pode, né? Então, são questões que estão interligadas, mas que tem que ter um olhar clínico para poder saber se é ou se não é. É interessante, né? E por isso que a gente vê a importância do diagnóstico não ser rápido, né, Sildete? Porque olha quantas questões nós levantamos aqui. Como que em uma sessão você vai identificar tudo isso? 1 hora, né? 1 hora, exatamente. 1h30, você dizer. É Não complicado. dá, né? Precisa ter essa multidisciplinar, vários dias, vários profissionais. Quando a gente fala multidisciplinar, é porque são vários profissionais, né? E vários dias, vários testes, não só o de neuro, mas também o teste clínico, né? Isso. E porque também nós vamos ter alguns clientes, assim, né? Uns que não querem que seja de jeito nenhum. É mesmo. Uns que querem que seja. Então, vão fazer, porque assim, o autismo também, em alguns momentos, virou uma certa moda, né? Então, assim, as pessoas uns querem que seja autista de todo jeito. Então, você vai encontrar aquela mãe que quer que seja de todo jeito. E aquela que não quer. E aquela que não sabe nada. Tá ali porque alguém mandou, né? Então, você vai... Que, claro, a gente vai estar avaliando, vai estar fazendo com todos, né? E vai estar mostrando que não é assim. Às vezes as pessoas veem uma coisa na internet e acham que já é por aí. Mas não é, você tem que seguir critérios. E os critérios são bem... São rígidos, né? Rígidos. Assim, então, e a gente tem que ir a fundo, né? Não dá simplesmente a falar, é isso, pronto, sou autista. Não, né? E o dia a dia também vai ver, né? Por isso que a gente fala de várias sessões. Por isso que o autismo, ele é justamente isso, uma condição, né? Uma condição. E que não afeta apenas o autista, né? Mas os seus cuidadores, né? Todos os cuidadores. Você vê assim, uma mãe atípico, né? Ou o cuidador principal. O quanto tem sofrimento também, Não, né? claro. A mãe, primeiro, ela vai, quando ela sabe, né? Ela vai passar pelo aquele luto, né? O luto de saber. Aí ela precisa de apoio. Porque o que eu acho é que a gente tem hoje muitas instituições de autismo, né? A gente já tem, né? No caso, aqui na Paraíba, nós temos o NADAPT é a porta de entrada, né? A gente faz o diagnóstico. O governo do estado abriu o CAA aqui em Campina Grande. Aí tem lá a Casa Azul, em Solânia. Temos em João Pessoa o CAA também. Tem em outros lugares do sertão, temos o CE, tem o NATEA em Monteiro. Tem vários lugares que eles são instituições que o governo mantém. E aí, o que é que acontece? A gente é a porta de entrada, a gente faz o laudo e caminha para esses lugares para atendimento. E essas pessoas, elas vão ter atendimento. Mas aí, o que é que ainda não se tem, né? Tem pouco, não é que não se tem. Porque Campina Grande tem, né? Aqui em Campina Grande tem uma associação, eu acho, de mães. Aí é preciso que que tenha, assim, a opinião minha é que eu acho que deveria ter terapia individual para essas mães. Não só... rodas de conversa, mas terapia individual, porque essas mães necessitam, elas são bastante necessitadas disso, porque elas vivem para essa criança, né? Agora vão para terapia, vão fazer várias coisas, e é necessário muito chegar junto, né? Conversar bastante, para que elas tenham esse apoio. Saiba que existe vida, não é só ali, né? E que depois, né, quando a criança está em tratamento e tal, algumas coisas ela vai a rotina dela vai se adequando, vai se arrumando, né? Mas no início é complicado. E a mãe que está chegando agora, né, com um lado, fala assim, e agora? Como que vai ser? Eu vou ter que parar minha vida, vai mudar tudo. Isso. Então, olha o sofrimento, né? Vai ser assim pra sempre. Né? Isso. E às vezes, elas são abandonadas, né? Os pais não querem mais.
Às vezes não só é uma criança em casa autista, aí descobre que são 2, 3. A gente já chegou a diagnosticar 3 crianças numa casa. E graves, né? Assim, não é uma coisa simples. Essas mães, elas precisam dessa rede de apoio. É que nem todas também têm um suporte financeiro em casa, né? Isso. E tem suporte emocional. Isso. Então, precisa realmente, Cidete, é importante. Precisa. E aí, o autismo também, né? A partir do diagnóstico, porque esse diagnóstico, né, que a gente tem? Esse diagnóstico que a gente faz, ele abre as portas para as políticas públicas dessas pessoas poderem alcançar as políticas públicas. Atendimento, BPC, que é o benefício de prestação continuada, para que elas tenham suporte, porque muitas não vão poder trabalhar. Aí precisam de suporte para poder ajudar, né? Ajudar nesse sentido. Então, a gente faz essa ponte através do diagnóstico, né? A gente explica como que elas têm que fazer e elas podem ter acesso a essas políticas públicas, as carteiras, né, de passe livre. A gente faz os formulários, ensina como é que tem que fazer. O serviço social faz toda essa parte. Nossa, o suporte. É importante isso, né? Porque Isso. não é só o diagnóstico, você tem um suporte lá. A gente faz, a gente explica onde que vai fazer as carteiras, como que vai fazer, o BPC, como que elas podem ter acesso, fazer todas essas questões sem custos, né? Sem custos. Informações de todos os direitos, né? Os direitos, Os direitos Aí do também o que eles têm direito de compra de carro, né? Isenção para compra de carro, essas coisas. Também os laudos são feitos todos lá. E a gente faz esses laudos. Nossa, que acolhimento bacana, né? Porque é um acolhimento. Você Isso. dá à pessoa a oportunidade de conhecer o direito que ela tem e ir atrás, né? Isso. Saber que ela não está sozinha, isso é muito importante. E a partir do momento que elas chegam lá, né? Elas vão passar, tem delas, vai passar bastante tempo com a gente, né? Porque não é rápido. Vai durar uns 6, 7 meses, 8 meses. Depende, tem casos que duram 1 ano. Porque vai depender. Porque se a gente perceber que é só um atraso do neurodesenvolvimento, a gente vai dar um tempo para aquela criança ver se ela desperta. Se não for, aí a gente vai partir para essas questões do autismo, né? E aí a gente vai dando esse suporte até eles saberem que... Além disso, nós também damos suporte na questão da medicação, né? Por exemplo, se a criança necessita ser medicada, né? Aí a gente não vai mandar para o posto de saúde, para poder marcar para um psiquiatra. Não, a gente atende lá mesmo. Aí já passa a medicação, eles vão ter acesso às consultas e ficam voltando para a gente na parte de psiquiatria. Tudo custo zero. Tudo custo zero. Que Do governo. Né? Governo São SUS. seus impostos. São seus né? impostos, é o SUS, né? É o SUS. O SUS funciona, minha gente. O SUS funciona. SUS. E que interessante, você faz tudo lá, né? Tudo tem E uma aí, rede de se apoio. as pessoas não podem comprar remédio. O médico passou aquele remédio e não, a gente faz o laudo para ele pegar lá no CDMEX, né? Para conseguir a medicação. Então, tem todo esse suporte para que eles possam conseguir, de forma nenhuma, ficar sem esse suporte. Como que funciona a triagem? Aí que tá, a triagem, a gente abre um dia, né? Um dia no mês, a gente abre pelo e-mail, eles marcam por e-mail, e aí a gente vai, naquele dia marcado, eles vão lá levando todos os documentos, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência, relatório da escola, já tem que levar o relatório, e também os documentos dos pais, para saber se tem ou se é a guarda, né, tudo. Leva tudo aquilo ali, a gente faz a primeira triagem mostrando
procurando saber da família, dos direitos dela, tudo. E olha, se você for realmente diagnosticado, você vai ter esses e esses direitos. No final, aí depois já vai marcando, já vai fazendo, a pessoa já sai lá marcando os dias que vai voltar. Para passar com cada profissional. Com cada profissional. Porque depois que passou com cada profissional, deu laudo e tal, o acompanhamento acontece ali. Não. Aí cada um dá um parecer, não ao pai, fica ali guardado, porque o laudo é o final. Tá. Aí o final é o laudo que o pai recebe, né? O pai e a mãe recebem. Depois de ali, se ele tem, a gente vai encaminhar para os serviços, que é justamente CAA, onde for mais próximo para ele, né? Então, a gente vai estar encaminhando. Nesse encaminhamento, a gente já entra no sistema, coloca lá no sistema. Claro que ele vai entrar numa lista de espera, porque nós já temos muita gente. A demanda é grande. Né? Aí ele fica lá sendo chamado. A partir do momento que o pessoal lá já não é mais com a gente. Quem chama é os centros, né? Vai chamando as crianças. Mas resumindo, temos pouco trabalhador para muito autista. Temos. Né? Na Temos parte que pública. quando a gente abre, por exemplo, eu abro hoje o dia, digamos, né? Eu abro hoje uma agenda. Aí eu abro para ser hoje o dia todo. Quando é 8 horas da manhã, eu já tenho 800 mil pessoas inscritas. Nossa. Quando que a vaga é só de 300 pessoas, as vagas. Gente. Tem 800, 900. Aí, às vezes, o pessoal recebe um e-mail negativo, porque a gente manda e-mail para todo mundo, dizendo, olha, infelizmente não vai dar para ser agora, tente no próximo mês, né? Mas, assim, as pessoas às vezes não entendem, mas a gente também não tem como. A gente acolhe o máximo que a gente pode. Mas é assim mesmo, vamos tentando até chegar lá, né? Mas são muitas pessoas. São muitas pessoas. E as crianças vão nascendo, né? E crescendo, né? E os estímulos estão aí também, né? Mas pelas estatísticas, é mostrado isso, é nos mostrado. Nós temos mais de 70 milhões no mundo, né? Então, nós temos 1% da população mundial de autismo. São autistas. Então, é muita coisa. Então, isso explica, né? Algumas pesquisas mostram, a pesquisa formal mesmo, ela mostra que a cada 59 pessoas uma é. Mas já existe outras pesquisas que diz que a cada 35, né? Então... E com que o tempo vai passando, isso vai aumentando, né? Porque a reprodução, e como é genético, né? E assim, é uma coisa que tem a parte genética, né? Mas tem a parte também com o aumento das telas, né? E isso também acelerou o processo também, né? Quando você fala o aumento das telas, é porque as crianças mais novas estão sendo expostas? Estão sendo muito expostas. Explica pra gente mais ou menos assim, a criança, quando ela... existe pesquisas hoje que diz que 3%, né? 3% das crianças, elas são expostas à tela cedo demais, muito tempo. O uso de tela, você não vai desenvolver suas habilidades de comunicação, de socialização. E aí começa aquela coisa só repetida, vai restringindo o seu ambiente, porque você é um ser social. Então, vai restringindo o seu ambiente e você fica só ali. Você está no mundo, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Então, essa questão, a ansiedade vai aumentando, porque você vê que hoje, antigamente, eu costumo dizer, antigamente se mandava uma carta, você passava 15, um mês para receber. Hoje eu mando um oi. Se a pessoa não me retorna na mesma hora, eu digo, fico lacrado. Porque olha, o que é que você não mandou um oi para mim na mesma hora, tal. Então, as pessoas ficaram mais ansiosas. Muito imediatistas, ansiosas, não conseguem esperar. E vocês acham que essas crianças ficam como? Então, se os adultos já ficaram assim, imagine essas crianças que estão nascendo hoje. É preciso que a gente também, não que sou contra a tecnologia, de jeito nenhum, sou super a favor, mas que haja um controle de saber o momento que dá, como dá,
o tempo que dá. Então, fazer outras coisas. Também não é tirar o celular da criança e não deixar, e ela não fazer nada. Ela vai dizer o que é que eu vou fazer. Não, tem que sair com ela, tem que brincar com ela, tem que Estimular, né? Então, são criatividade. essas crianças. Na verdade, nós estamos precisando muito, muito, muito de salas de estimulação precoce para ver se essas crianças, no final, elas são, quando elas são estimuladas, para ver se no final elas são realmente autistas ou era falta de estimulação. Olha Então, só esses que interessante. 3%, né? Vamos Então, há lá. muito falso diagnóstico de autismo Sim, que com está certeza. confundindo com um desenvolvimento, estimulação. falta de estímulo, né? Um desenvolvimento, Isso, como é que eu digo? do desenvolvimento infantil. São atrasos, crianças nascem, principalmente depois da pandemia. Nós nos fechamos numa caixinha, né? E todo mundo ali, ninguém podia sair. E aí essas crianças nasceram crianças nesse período. E crianças se desenvolveram nesse período. Então, o que é que aconteceu? Estimulação desse tamanho, desse tantinho, ninguém, criança sem falar, criança sem saber mexer, tocar, crianças totalmente atrasadas, né? Como Mobilidade diz, zero. Né? Porque não Então, podia ir no não tem- parquinho. Não, Né? podia não nada. podia correr. Não, aqueles que viviam num apartamento, mãe, pai e uma criança de 2 anos. Quando Já acaba a pandemia, Todo que mundo com você medo. vê o mundo. Gente, o que é Imagine isso? quem nasceu. É. Aí sem nenhum estímulo, de repente. Então, assim, essas crianças. Há estudos que dizem, nem super estimuladas demais, que é a tela, nem sem estimulação. Hiperestimuladas. Então, a gente tem que ter um controle, né? Um equilíbrio. ali, né? Então, assim, essas crianças ficaram assim. Aí chega, claro. Chega num consultório, vai dizer que tem isso, isso, isso. Claro, tá certo. O médico nem errou, nem. Por quê? Ali, naquele momento, estava apresentando isso. Mas e o que vem por trás? Se estimular. Se estimular e, de repente, essa pessoa, zero autismo. Não tem nada. Porque ela foi estimulada. Então, não estou dizendo. A criança, então, numa sala se começar essa estimulação, nós vamos ter, isso é até visão minha, né? Vamos ter crianças estimuladas e saindo desse padrão, né? E vamos ter aquelas que vão permanecer porque elas são autistas mesmo. Isso. Mas se tivesse estimulação antes, ela era assim, mas ficou assim de repente. Não, quem vai ficar bem, mas não vai ficar totalmente bem, né? Vai ficar melhorado, mas vai ter ali sempre. O traço vai estar ali sempre. Mas vai melhorar um pouco, né? Vai se autorregular, vai saber estar nos lugares. Mas quem não vai sair desse quadro, vai desenvolver normal. E vai conseguir andar. Então, são essas questões que, claro, tem vários diagnósticos, né, feitos que a gente poderia... Por isso que eu, Sildete, sou contra a diagnóstico para sempre, né? Existe aí o diagnóstico, a luta do diagnóstico e tal. Mas e aí? E vendo isso, né? A criança, e se não for? Aí você recebe um estereótipo de que e não era, e aí você tá com um problemão, né? Então, eu sou a favor que verifique, né? Que faça, né? que faça Faça o diagnóstico, não custa nada. Faça o tratamento, veja direitinho, reveja aquilo, se era mesmo, se permaneceu, se não permaneceu, e você revê. Aí, na questão das telas, criança, né? Muitas mães já colocam, né? Para comer, bota aqui para ele comer, né? E não sei o que, a partir bem novinho, né? 1 ano e meio, 2 anos e tal. Qual seria uma idade apropriada para a criança ter o contato com a tela? Eu acho que criança pequenininha, não. Nada. Não. Nada, né? Nada, é zero. Acho que até 2 anos. Aí até 16, né? 2 anos, você pode deixar a tela maior, a televisão, né? Quando grandinho já.
e deixando alguns minutos, não todo o tempo, mostrando outras coisas, outras possibilidades, né? Andar na areia, pegar nas coisas, porque essa questão de sensorial pode ser que melhore, porque os meninos vão tudo para as terapias e vão ter que fazer isso mesmo, vão ter que pisar na areia, pegar naquelas Nas texturas, na na massinha. massinha, vão ter que trabalhar nisso. Isso. E aí, ele não gosta, mas lá na terapia ele vai ter que gostar. Então, vai ter que fazer. Muito importante isso, porque as pessoas não sabem o que é uma terapia, né? A estimulação A pro autista. estimulação vai ter que pegar. É para ter contato com as coisas que ele não tem Isso, normalmente, Não né? pode se acomodar no eu não quero, eu não gosto, né? Ele não quer, ele não... Ah, ele vai chorar. Mas ele precisa Ele passar para isso. precisa. Para a gente ter o diagnóstico, ele precisa ser estimulado, ser apresentado, Isso. né? A textura, coisas mesmo, né? Ele vai ter que sentir para poder saber, né? Ah, na comida ele vai ter que comer. Ele vai ter que ser apresentado. Então, em casa, por que não apresentar as frutinhas, né? Ah, mas meu filho não gosta. Mas bota as frutinhas, mas não de forma grossa, cruel. Ah, vai ter que comer. Ah, você... Não, não é isso. Vamos brincar. Nós vamos brincar de experimentar hoje. Bota as várias frutinhas, a criança vai experimentando. Ele vai achar ruim? Vai. Quem é que não acha? Mas depois vai aprendendo, vai degustando, vai procurando os sabores que quer. Porque a gente tem nossas preferências, né? Todas as pessoas. Nós somos assim, né? Nós A gente somos experimenta. Se gostar, ok. Vai Vamos experimentar de experimentando, novo. vai brincando de experimentar. E hoje, o que atrapalha também muito, né, experimentar frutinhas, é a quantidade de açúcar, né? Que aí você vai sensibilizando o paladar e a fruta não fica com Não tanto fica sabor. gostosa, né? Né? Porque as pessoas gostam de dar bobagem, né? É. Besteira, essas coisas. Atrapalha Então, muito. essas questões, assim, aí os mitos, né, que muita gente falava, é importante a gente falar dos mitos Isso. do autismo, né? Isso. As causas, que diz assim, a mãe geladeira, isso aí já foi, esses mitos aí não existem, isso é porque a mãe era fria e o filho ficou assim, não, isso já foi deixado para trás. E aquela questão também da vacina. O povo diz, o aumento do autismo é por conta da vacina. Isso é um mito também deixado para trás, que não é por conta da vacina. Por favor, vacinem seus filhos. Não é por conta da vacina. Autismo não é isso. Autismo é uma questão genética e estudos mostram que só apenas 3%, né, desses atrasos são também de telas, de uso demasiado. Demasiado, minha gente. Olha lá, vamos cuidar dos guri aí, né? Isso, demasiado. Gente, quanta coisa importante. Muito, muito. Né? Então, assim, pra pessoa, pra mãe que tá assistindo, ou pro adulto que tá assistindo, quando que ele deve procurar? Que você fala assim, nossa, meu filho tem isso daqui, eu acho que eu devo procurar. Lembra pra gente novamente o tripé. Quando tem atraso na linguagem, né? Verbal, não verbal. A criança começou a falar, de repente não fala mais. Ou a criança não falou nada, nunca. Nunca falou nada. Então, é um sinal, né? Vamos Acender a ver, luzinha aí. acender a luzinha. Não quer dizer que mas pode ser. Mas pode ser. A criança faz uns movimentos estranhos, né? Tá ansiosa, faz uns movimentos estranhos e ainda tem atraso. E não socializa com ninguém. A gente botou na escola e a criança nada. Tá sempre Não só. fala, tá sempre só. Aí é um sinal. Não estou dizendo que é, Mas mas vamos investigar. Então, são essas questões, né? Esse é o que a gente disse que está ali junto. Mas as outras questões podem ser agregadas, mas pode ser outro transtorno, porque o povo só vê autismo, mas tem os outros transtornos, o TOD, né, o TDAH, tem todos outros transtornos que também pode estar ali também. E que tem sintomas Isso, né? parecidos. Tem traços, sintomas, né? traços parecidos, parecidíssimos, né? Isso. Que às vezes fica até numa linha bem tênue. Aí a gente fica, o adulto, ele vai vendo no decorrer, vai vendo essas questões de socialização, de conseguir se comunicar na linguagem funcional.
Aí ele vai vendo se ele tem realmente. E procure. Se acha que é necessário, procure. Na adulto. dúvida, Na dúvida, procure. né? Agora, a criança, a gente deve procurá-la o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo tiver o diagnóstico, quanto mais cedo começar a terapia, melhor para a criança. Melhor qualidade de vida ela vai ter, Com certeza. né? Melhor Com desenvolvimento certeza. social, Tudo. cognitivo, né? Tudo, É importante. tudo é muito importante. Tá vendo? Mamãe e papai, ou você adulto, pintou a dúvida, percebeu alguns traços, procure ajuda. Né? É importante para você, para o seu filho, para a sociedade, né? Qualidade de vida é importante sempre. Agora, se tiver só um atraso de fala, é só atraso de fala, não tem outras coisas, aí tem que ver a questão da audição. Bem lembrada. A audição. Da audição, que pode estar muito atrelado, né? Atrelado também. Precisa. O diagnóstico, ele é feito olhando as habilidades, né? A gente vai por eliminação. Então, vai vendo as habilidades, vai vendo as questões, eliminando as possibilidades, né, que tenha, e vendo exames, né? Verificando exames. Exames seriam justamente essas avaliações neuropsicológicas, essas coisas. E vendo também, fazendo testes, né? E vendo as habilidades adaptativas. Como é que essa pessoa se adapta nessas habilidades adaptativas do dia a dia, né? Como sair, conversar com outras pessoas, a escola, Shopping, ambiente cheio. ambiente cheio, muito essas barulho, muita habilidades estimulação. adaptativas, como outras questões como, por exemplo, os cuidados em casa. Aí a gente vai vendo isso aí para poder ver e fazer o diagnóstico. Porque São pode ser detalhes. autismo, pode ser deficiência intelectual e pode ser os outros transtornos, né? Detalhes, né? Detalhes. Detalhes. Eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes. né? Nos detalhes. É uma investigação. É uma investigação. Somos investigadores. Cidade, que papo maravilhoso, que coisa fantástica, assim, conscientização mesmo, né? Hoje, dia 2 de abril, dia da conscientização, e é muito importante, né? O seu trabalho, importante o trabalho que você faz lá, né? É importante também vir aqui esclarecer tudo isso pra gente, né, Duda? E eu acho que o que falta hoje, na minha concepção, né? Assim, num autista adulto, é a gente entender mais o que é que eles sentem, né? Então, eu acho que os autistas adultos diagnosticados tardiamente, né? Que foram diagnosticados tardiamente, seria muito interessante eles falar o que eles passaram, como eles pensam, como eles sentem, né? Para a população entender também, né? Para haver essa conscientização e saber como lidar. Essas pessoas até são tidas como pessoas frias. Mas, na verdade, elas não são frias. Elas têm sentimento. Elas apenas não sabem lidar com as emoções ou reconhecê-las. Por isso que a terapia para elas vai ser reconhecer as emoções e saber lidar com elas. Aprender, né? Então, elas às vezes são tidas como pessoas grosseiras, pessoas que não sentem saudade. Aí é aquela pessoa que faz uma amizade e tem uma amizade bem chegada com você, mas quando aquela pessoa se distancia, ela não sente falta. E realmente ela não sente. Ela não acha que precisa falar, não acha. Aí a outra pessoa fica morrendo de raiva, né? Claro. Aí não acha que precisa conversar, porque ela não sente essa necessidade lógica, entendeu? Eles são mais lógicos, são mais assim, tem que entender. Então, é meio que imagine elas dentro de uma sociedade que é totalmente diferente, oposta a eles. Então, fica uma coisa meio difícil de compreender. Então, são pessoas tidas como isso, frias. Se você não fala, eu não falo. Se você não sente. Mas também a gente vê que o TDAH tem essas características também. Então, são pessoas diferentes, né? Mas que têm amor, que sente, só que não sabe dizer quando é. Elas funcionam diferente, Diferente. né? Elas pensam diferente, têm um olhar diferente do nosso. É um cérebro diferente. Não funciona de cérebro forma diferente. padronizada, Não. né?
tem outro padrão. É na outro verdade. padrão, né? Padrão. É. E a gente precisa compreender, né, que talvez numa entrevista de emprego, para eles seja muito difícil, né? Difícil porque, assim, precisa falar, precisa fazer isso. Então, Talvez tenhamos um dia uma sociedade diferente. Que até façam uma entrevista diferente, né? É que aceite. É tanto que essas pessoas, elas lidam mais com as máquinas, né? São excelentes pessoas que sabem fazer. E às vezes, quando eles vêm com altas habilidades, é que fica... E eles não entendem, eles não têm uma lógica de entender por que que você não sabe. Então, eu lido no meu dia a dia com alguns autistas que eu digo, olha, vou logo falando, eu não entendo isso, não tenho por que entender, então me explique. Isso. Aí, não entendo por que que você não sabe disso. Eu disse, eu não entendo não, então vá me explicando. explica aí bem Desse direitinho. jeito. Então, eles têm que saber que a gente não entende e a gente tem que entender eles e não levar para o lado assim pessoal da coisa, né? É. Porque são pessoas diferentes. Sensacional. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Isso, é verdade. Ai, Cidade, muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Esclarecer, falar tantas coisas importantes pra gente. Necessárias, né, Duda? Muito necessárias. Importante pro dia a dia. Eu tô muito feliz, assim, né? E me esclareceu muitas coisas também. Não sei se pra você, mas pra mim esclareceu muitas coisas que eu acho importante. E quem tá assistindo também. E uma vez, até antes da gente de agradecer, claro, vocês, eu vi um vídeo, né? Que dizia assim, eu até achei legal, eu sou casada com autista e eu sei que isso é assim. Eu achei legal aquilo, porque vai desmistificando, né? Porque essas pessoas vão crescer, vão casar, né? Vão namorar, e dizem, e autista namora? Namora, se casa. E eles têm sentimentos, só que às vezes não sabe. Eu estava lendo outro dia um livro que dizia assim, que aconteceu, é uma história de um autista, né? E aconteceu uma coisa, a mulher se machucou lá, e aí ele foi logo correndo para casa para ver se estava tudo ok. Ele disse, mas você nem ligou para mim, não viu se eu estava machucada. Não, eu vi que estava tudo bem, você estava andando, estava tudo bem. Eu fui lá se estava as coisas tudo bem. Então, é uma questão que é meio frio, mas não é. É prática, a lógica, a praticidade, que não é, eles não entendem como se não entendesse nas entrelinhas, né? Então, é preciso ser mais claro para que eles entendam. Muito mais claro, né? Precisa ser muito mais claro, objetivo. Objetivo. Né? Eles são objetivos, né? Então, se você fica, ai, não sei se eu quero, não sei o quê. Pra ele, não, então não você vai não quer. funcionar, Né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquela coisa, né, da mulher, ai, não sei, quer que o outro deduza, né? Adivinha e tal. Ele não Mas vai. existem mulheres assim também, né? Que são autistas aqui. Isso. Não tá querendo. Não quer, acabou essa história. Então, são essas questões assim que a gente vai ter que, a sociedade vai ter que entender um dia. E acolher, né, essas pessoas. Acolher. Ironia não funciona, sarcasmo não funciona. Não funciona. Nada né? dessas questões funciona. É muito literal, Literal. objetivo e prático. Isso. Né? É interessante isso, né? Literal, objetivo e prático. Então, seja claro, né? Isso, Seja claro e trate com respeito, compreenda, acolha, né? Que é o mais importante. Entenda que ele só funciona de uma maneira diferente de você. Isso. Não significa que ele é esquisito ou não vai dar conta disso, muito pelo contrário, né? Se você explicar, vai dar conta, vai dar tudo certo. Isso. É só acolher. E sendo bastante prático, né? É. E é isso, eu agradeço, né, a vocês nós pela que oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, de divulgar, né, nosso núcleo lá, né, que é um núcleo é simples, mas é assim bem acolhedor, né? E temos feito um grande trabalho aqui em Campina Grande. E esperando que mais pessoas conheçam esse trabalho, né? O NADAPT, ele está completando 3 anos. 3 aninhos. E a gente já atendeu, assim, o atendimento, né? O número de atendimentos foi de mais de 28 mil atendimentos o ano passado, né? O ano passado? O ano passado. E os laudos foram 4 mil laudos. Uau. Então, a gente tem feito... Um excelente trabalho, né? Tem feito um excelente trabalho. Uma equipe muito boa.
né? Temos uma equipe muito boa lá, muito experiente. E o trabalho só tem dado certo porque a equipe é boa. A equipe é boa. Ai, muito obrigada. Importantíssimo, né? Um trabalho importantíssimo para a nossa E sociedade. temos, assim, o apoio da FUNAD, né? A FUNAD de João Pessoa é uma grande apoiadora. A gente agradece muito à FUNAD e ao governo do estado, né? Que tem dado esse apoio ao Hospital de Trauma, que recebeu esse trabalho, né? E cuida muito bem da gente. A gente faz esse trabalho lá. Ah, muito Maravilha. obrigada. Muito bom. Gostou? Porque eu gostei. Né? Foi um papo excelente. Então, se você sabe de alguém que precisa, que tem necessidade dessas informações, compartilha, né, não, Duda? Isso, ativa o sininho, comenta, compartilha. É isso aí. Dúvidas, críticas, sugestões, manda pra gente que nós estamos abertas, né, pra saber. E é isso aí. Nos siga nas redes sociais, Deezer, Spotify, no Instagram e no YouTube. Tá certo? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.